Salve família! Voltando aqui pra gente falar sobre o nosso glorioso Botafogo aqui no canal do Medeiros. Tô com um diazinho aí sem fazer vídeo, né? Ontem eu não consegui fazer vídeo com vocês, então não consegui comentar sobre a vitória de sábado do Botafogo contra o Atlético Paranaense, onde o Botafogo se impôs dentro do Newton Santos pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória convincente do Botafogo dentro do estádio Newton Santos e, para mim, a segunda vitória convincente no Campeonato Brasileiro. A outra tinha sido na segunda rodada, 3-1, lá no Castelão, quando o Botafogo venceu o Ceará. Depois dessa partida, as outras vitórias do Botafogo não foram vitórias em que o Botafogo se impôs dentro da partida, venceu e convenceu, né? Nem contra o Internacional, naquela vitória histórica, eu acho que foi uma imposição. Não foi. Foi uma obra aí do acaso realmente, épica, histórica, aquela virada, algo que a gente vai lembrar por muito tempo, mas não foi uma vitória de imposição, de posse de bola, de jogando melhor, né? O Botafogo acabou virando na raça, no sangue mesmo, aquele jogo ali contra o Internacional. Então vou falar sobre isso, vou falar também sobre algumas movimentações de mercado que saíram entre ontem e hoje, o que eu pude apurar sobre Danilo Barbosa, o Klaus está indo para o Atlético Goianiense, o Barreto vai ser o próximo a sair do Botafogo, está procurando um clube, já teve proposta da Armênia, já teve proposta da Rússia e acabou não aceitando, está procurando um time na Série B do Campeonato Brasileiro, reviravolta no caso do Chay também, né, que ia para o Bahia, está indo para o Cruzeiro agora, enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui nessas rapidinhas do canal do Medeiros. Eu já volto depois da nossa vinheta. É isso aí, chega mais. Se você quer saber sobre o Botafogo, você está no lugar certo, hein? Canal do Medeiros, já peço para você se inscrever aqui, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo. É de graça, só clicar nesse botãozinho aí que está aparecendo para você e inscrever-se. Pronto, já estamos chegando a 25 mil inscritos. Meu muito obrigado para você que já faz parte dessa família aqui. E vamos falar então sobre as notícias que eu falei na introdução. Primeiro deixa eu comentar um pouquinho só sobre o jogo, né, cara? Eu não consegui fazer o vídeo ontem, mas estava doido para falar aqui da felicidade que tomou conta de mim após ver o Botafogo jogar bem dentro do seu estádio, né, cara? É impressionante. Parece que a gente não estava conseguindo jogar no estádio Newton Santos. A gente chegava aqui, a pressão em cima dos jogadores era enorme, os jogadores não conseguiam fazer o diferente, ficavam com medo de arriscar, né? E para isso teve que chegar o Jefinho para alegria nas pernas, né? Igual eu no primeiro jogo, quando ele pegou na bola, eu falei, ih, rapaz, esse garoto tem alegria nas pernas, e ficou, é assim que eu tô chamando ele agora. E o cara tem isso mesmo, ele parte pra cima, é um garoto, destemido, e mais uma vez foi importantíssimo no time titular do Botafogo para que o Botafogo jogasse bem. No gol do Hérisson, a arrancada é dele, depois de um passe muito bonito do Carlos Eduardo, inclusive. Ele leva a bola, carrega, depois no rebote o Hérisson manda na gaveta, onde a coruja dorme, e abre o placar. E o segundo gol, né, mostra a habilidade do garoto, né, carregando a bola muito próximo ao pé. Isso só consegue realmente quem é diferenciado, quem tem habilidade, e ele tira o zagueiro do Atlético Paranaense e conclui, né, no cantinho do goleiro deles. E então, assim, Jefinho foi, obviamente, o melhor da partida, o destaque da partida do Botafogo, né? Mas num time que jogou bem. Todo o time jogou bem, o Tietê foi muito bem, o Lucas Fernandes muito bem, né? O Carlos Eduardo também. Então, assim, o Botafogo conseguiu dentro de casa pela primeira vez, como eu disse na introdução, jogar bem, vencer e convencer o seu torcedor, né? Agora o Botafogo pega o Corinthians fora de casa, né? O Corinthians que está disputando a liderança, venceu ontem de virada o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, assim, é uma parada duríssima pro Botafogo. Que pena, cara, que o Botafogo pega o Corinthians agora. Poderia pegar um clube, né, um time um pouco menos qualificado que o Corinthians, mas a tabela apareceu isso aí. Vamos encarar o Corinthians lá em Itaquera e jogar o nosso futebol, ver o que acontece. Mas é uma parada duríssima, né? E agora o Botafogo tá em uma crescente, né? Já tinha jogado bem contra o Santos, perdeu, mas jogou bem, não mereceu aquela derrota, e agora o Botafogo vence em casa por 2-0 o Atlético Paranaense, jogando bem novamente. 2 partidas seguidas que o Botafogo joga bem, e aí você já mostra que você está numa evolução, que a gente estava aguardando muito, né?
A gente, como torcedor, estava aguardando ver uma evolução no Botafogo, muita gente criticando com razão, e agora é o momento da gente começar a pensar em elogios, né? Elogiar realmente porque o Botafogo resolveu começar a jogar bola. Mas então vamos falar então, já falei um pouquinho sobre o jogo, vamos falar então sobre movimentações do Botafogo no mercado. Chegadas e saídas, né? O Botafogo, ontem eu trouxe no Twitter essa notícia, e logo antes, um pouquinho antes, tinha saído no Globoesporte.com e eu já vim com a notícia 5 minutos depois, cara. Consegui confirmar a notícia do volante Danilo Barbosa, do Nice da França. É um jogador que, desde o início da janela, já vinha sendo agradando, na verdade, o scout do Botafogo, a comissão técnica, e o Botafogo tá atrás, né? Tava atrás de um primeiro volante. Já tinha tentado o Fernandinho, que foi para o Atlético Paranaense, já tinha tentado o Lucas Leiva, que foi para o Grêmio, depois tentou o Luiz Gustavo, que agora acertou com o clube da Arábia Saudita, e por último tentou o Júnior Urso. O Júnior Urso virou o plano A. E aí o Botafogo falou, cara, vou ter que mudar um pouco a estratégia. Vou ter que descer um pouquinho a idade, porque o Botafogo estava querendo um volante um pouco mais experiente. E aí o Botafogo chegou no nome do Danilo Barbosa, de 26 anos, jogador que foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, está jogando no Nice, da primeira divisão da França. Um jogador que é primeiro volante mesmo, né? Hoje a posição do Tietê. Tietê tá fazendo aquela função ali, o Oyama faz aquela função. O Danilo Barbosa é um jogador também de marcação e que também sabe sair jogando. É um jogador que sabe tocar a bola, tem certa qualidade, né? Então, assim, é esse o estilo de volante que o Luiz Castro quer. Então o Danilo Barbosa chega para ser mais uma opção para o Botafogo nesse setor. O Botafogo vai formando um elenco e chegadas e saídas acontecendo. São coisas normais do futebol. O Botafogo está remodelando o seu elenco. E alguns jogadores que foram contratados pelo Eduardo Freeland ainda estão começando a sair do Botafogo. E eu vou falar deles daqui a pouquinho. Questão do Danilo Barbosa. O Botafogo teve a proposta que foi feita pelo Botafogo ao Nice aceita, então o Botafogo agora negocia salários e termos de contrato com o jogador, tá? Mas a proposta que o Botafogo fez para o clube francês já foi aceita, então tá muito próximo aí do Botafogo acertar a contratação do Danilo Barbosa. Sobre saídas, né? Falei aqui de chegadas e saídas, né? O zagueiro Klaus, cara, que foi uma contratação do Botafogo na primeira janela, feita pelo Eduardo Freeland, acabou recebendo sondagens do exterior e também proposta do Atlético Goianiense, né, da primeira divisão aqui do Brasil, e ele resolveu aceitar a proposta do Atlético Goianiense e é um novo reforço por lá, tá? Ele que perdeu um pouco de espaço no Botafogo, não conseguiu jogar muito aqui no clube, e aí o Botafogo ainda contratou o Adrielson. Então, assim, o Adrielson chega com condições de ficar à frente do Klaus. Então ele pensou assim, olha, para eu jogar bola, ter minutagem, eu vou ter que sair do Botafogo. E foi isso que aconteceu. Recebeu proposta do Goianiense, tá indo para lá, né? Seja muito feliz lá, Klaus. Eu acho que todas as vezes que ele entrou no time, ele acabou não comprometendo, mas realmente hoje o Botafogo tem uns zagueiros que estão à frente dele. Beleza? Outro jogador que está de saída, mas teve uma pequena reviravolta. O Chay, cara, ele estava certo com o Bahia, tudo encaminhado. Eu cheguei a falar aqui no canal do Medeiros para vocês sobre a ida dele para o Bahia, mas no último momento o Textor vetou a ida do Chay pro Bahia. E aí a gente já começa a pensar o seguinte, por que o Textor vetou, hein? Será que tem alguma coisa a ver com o Eduardo Freeland? Ele teve problemas, né, com o Eduardo Freeland, o Textor, né? Você vai lembrar que o Freeland estava no Botafogo, foi convidado a ser uma espécie de coordenador geral da base do clube, chegou aí para Inglaterra com o Textor, ficou lá alguns dias aprendendo tudo sobre o projeto. A gente achou que o Freeland ia continuar. Quando ele voltou da Inglaterra para o Brasil, ele pediu demissão e foi para o Bahia. Isso pegou muito mal com o John Textor, né? E agora, provavelmente aí o Textor dando uma pequena resposta aí, aquele famoso o mundo dá voltas, né? E falou que o Chay não ia para o Bahia, não liberou, né? E ainda tem outra situação também, né? O Enderson Moreira, que é o treinador do Bahia hoje, que também teve problemas com o Textor aqui no Botafogo. Quando o Enderson Moreira é demitido do Botafogo, ele dá algumas entrevistas que o Textor não gosta, né? Fala algumas coisas contra o Textor, né? Falando que, enfim,
Até quando ele era treinador do Botafogo, ele já tinha dado uma entrevista falando que o Botafogo precisava de reforços para ontem, etc. E o Textor tinha acabado de chegar no clube. Isso também pegou mal pro Anderson Moreira. Então, assim, algumas situações dessas aí, com certeza, minaram a chance do Chay ir pro Bahia, apesar da vontade do Chay. O Chay queria ir pro Bahia, mas o Textor vetou. Então o Chay tá indo pro Cruzeiro, que assim que soube da negociação do Chay indo pro Bahia, o Ronaldo Fenômeno entrou em contato com o Botafogo, falando se tinha ainda a possibilidade de dar um chapéu aí no Bahia. O Botafogo informou que já estava tudo acertado, mas aí no último momento o Textor falou, não, tira o Bahia da jogada, pode mandar pro Cruzeiro. Então o Chay vai pro Cruzeiro, pra equipe celeste jogar por lá. Que o Chay faça uma grande temporada, um grande segundo turno no Cruzeiro, que disparou na Série B, na liderança da Série B, e deve ser o campeão e deve subir para a Série A no ano que vem. A equipe celeste, beleza? Outro jogador que deve sair, Barreto também deve sair do Botafogo. A questão é só encontrar o clube, né? Porque ele tá recebendo algumas propostas inusitadas. Recebeu uma proposta da Armênia, de um time da Armênia, aí agora recebeu uma proposta de um time da Rússia, e aí o Barreto não quis ir por conta da guerra que tá acontecendo lá, né? Então o Barreto tá procurando um clube na Série B do Campeonato Brasileiro para ele jogar, né? Se pintar uma proposta da Série A, melhor ainda, mas não pintou nenhuma proposta ainda. Então o próximo a sair deve ser o Barreto, que tá na lista de negociáveis do Botafogo. Né? Deve ser emprestado ou deve ser liberado para algum clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Essas foram as rapidinhas para vocês. Essa semana a gente deve ter alguma atualização sobre o Orreda também. Matheus Pereira já está na pré-temporada do Al Hilal. Ficou realmente muito complicado, muito difícil para o Matheus Pereira vir nessa janela. E o Botafogo ainda está atrás de mais um centroavante. Mais um centroavante não, né? Está atrás de um centroavante, que é o Tiquinho Soares, o plano A do Botafogo. O Botafogo está negociando com ele. O Botafogo está atrás de um goleiro ainda, né, um goleiro, e está atrás de um meio-campo que é o Orreda. Então a gente deve ter mais algumas novidades sobre movimentações de mercado nessa segunda janela com o Botafogo, e eu estarei aqui informando vocês. Um abraço e até a próxima.